Deus abençoe os irmãos. Mais uma vez é uma grande alegria nós estarmos aqui falando sobre a palavra de Deus. E neste programa nós estamos com mais um programa Jovens Destemidos. E neste programa nós estaremos dando continuidade no nosso assunto do programa passado, né? As influências trazidas pelo mundo e a porta de escape. Esse é o título principal, né, desta série que nós estamos trazendo. E o subtítulo deste programa de hoje é A Influência de um Homem sobre Outro, parte 2, né, que nós demos início no programa passado. Nós daremos continuidade neste programa. Que os irmãos possam ficar em oração por nós, para que todos possam ser ajudados através deste programa. Amém. Passo a palavra para o irmão João dar suas saudações aos irmãos. Deus abençoe a todos. Para mim é um privilégio estar mais uma vez aqui. Sabemos que esse é um tema que é muito importante para nós jovens e todos nós irmãos, por causa que é um tema que nós vivemos todo dia, as influências de um homem sobre o outro. Todo dia nós somos sujeitos a influências, mas estamos aqui para desmascarar Satanás e mostrar a porta de escape que é o Espírito Santo em cada um de nós. Que Deus possa abençoar cada um em suas casas, estejam em oração por nós e Deus abençoe a todos. Amém. Então vamos ler as escrituras básicas para nós iniciarmos. Eu vou ler 1 Pedro 5,8, o irmão João lê Salmos. Vamos ler então 1 Pedro capítulo 5, lá no versículo 8, diz assim, ó: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Vamos ver aqui em Salmos 27, no verso 5, diz assim: Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Amém. Então, no programa passado, nós trazemos a influência de um homem sobre outro. Nós explicamos, né, que tudo ao nosso redor gera uma influência e como nós somos influenciados pelos nossos amigos, né, pelas pessoas com quem nós andamos, né, porque tem aquela frase lá que nós somos a soma das 5 pessoas com quais nós andamos. Então, nós citamos no programa passado que nós devemos tomar cuidado com que tipo de pessoas que nós se relacionamos, né? Nós até citamos uma frase de irmão Mateuzinho, que eles estão numa entrevista, né? Ande com pessoas que te levam ao topo da montanha e não pessoas que te levam ao fundo do poço, né? Então, essa é a frase principal, né? Nós escolhermos pessoas que nos levam ao topo da montanha, né? Nós lemos lá, se não me engano, foi Provérbios, que se você quer se tornar uma pessoa sábia, você deve andar com uma pessoa sábia. Se você quer se tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo, ande com uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? Então, hoje neste programa, nós estaremos dando continuidade. Eu quero ler aqui algumas escrituras aqui, na mensagem Uma Igreja Enganada pelo Mundo, que conta um pouco da história de Sansão, né? E Dalila ali, como que ele se deixou ser levado por aquela influência, né? Eu quero ler aqui alguns parágrafos, então. Eu vou ler porque eu quero pegar a exatidão que o profeta fala, né? Eu quero começar lendo aqui lá no parágrafo 5, Uma Igreja Enganada pelo Mundo. Parágrafo 5 diz assim, ó: Preste bem atenção para os irmãos captar o ponto de vista que nós estamos trazendo aqui. Sansão, muito parecido com a igreja, começou correto, ele começou na direção correta. Ele iniciou e foi chamado um poderoso homem de valor, porém ele começou servindo o Senhor, em guardar suas palavras e cumprindo seus mandamentos, e foi algo como a igreja. Ela começou como nós diríamos, como a expressão do mundo. Começou com o pé direito, começou a guardar os mandamentos do Senhor. Enquanto Sansão seguia o Senhor usava Sansão. Então nós vemos aqui que é algo que acontece hoje em nossos dias, porque muitas vezes nós estamos firmes na palavra, mas sempre quando nós se ajuntamos com aqueles amigos da escola, e às vezes nós se deixamos levar por aquela influência, é igualzinho com o que o profeta diz aqui na história de Sansão, né? Lá no parágrafo 6 o profeta diz assim: Pois Deus pode guardar qualquer pessoa e usar qualquer pessoa que o segue, pois este é o negócio de Deus. Porém, quando nós viramos para o lado distante das coisas de Deus, então observe,
Nós somos muito abençoados por Deus quando nós estamos com o tipo certo de influência. Mas a partir do momento que nós escolhemos as influências erradas, aí Deus ele não tem nada a ver a mais conosco, né? Aí o profeta diz assim: então Deus não pode nos usar mais quando nós andamos firmemente segundo os mandamentos de Deus, quando nós permanecemos nas páginas da Bíblia e adoramos pela palavra escrita, ou adoramos no Espírito e na verdade da palavra. Então Deus pode usar qualquer indivíduo. Porém, quando eles tomam uma ideia para se desviarem após outra coisa, então Deus não pode usar mais aquela pessoa. Parágrafo 7. Desta forma, Sansão fez uma saliente representação da igreja hoje. Quando a igreja começou, Deus podia usar a igreja, pois a igreja andava diligentemente após os mandamentos do Senhor, guardava os seus juízos, os seus astutos e cumpria todos os seus mandamentos. E Deus estava com a igreja, porém parece ser que há um certo lugar enfraquecido entre a igreja. Sansão progrediu, ele era um homem até que ele começou ele era um grande homem, até que ele começou a, por assim dizer, nós chamaríamos isto, a fazer malandragem em volta, até que ele saiu de seu próprio território e a igreja dirigiu-se bem. Foi tudo bem até que eles começaram a sair do seu território. Sansão começou a flertar, então ele estava flertando com moças israelitas, ele começou a flertar com moças filisteias. Ele não estava flertando com moças israelitas, ele começou a flertar com moças filisteias, né? Desculpe aqui. Aí preste bem atenção nesse parágrafo aqui, ó. Nesse parágrafo 10 e 11 que o profeta diz, ó. Isso é um tanto semelhante ao que a igreja fez. Ela nunca começou a amar os seus. Ela saiu após incrédulos e começou a flertar com incrédulos. É aí onde nós fizemos nossa grande... um dos maiores enganos. É onde a igreja começou a fazer coisas com que não são certas. Ela começou a ter como Sansão companhias más. Sansão, enquanto ele andava na companhia do povo do Senhor, ele lhe deu bem. Porém, quando ele começou a flertar com má companhia, então ele arranjou problemas. Então nós vemos aqui, né, a profeta citando um pouco da história de Sansão, que ele era muito abençoado por Deus, seguia os mandamentos que Deus lhe havia dado, mas ele começou ali a querer andar com más companhias, ele começou a querer flertar com o mundo ali, e logo ele foi arrastado para dentro daquelas companhias ali, né, através de Dalila ali, e ali eles descobriram o seu ponto fraco, né, onde cortaram suas tranças, e todo o mal começou a entrar dentro dele, né? Se os irmãos lerem a mensagem, é uma igreja enganada pelo mundo, os irmãos vão ver o caos que aquilo trouxe para a nação daquela época, o caos que aquilo trouxe para Sansão, né? Começou a entrar credos e dogmas ali através daquilo, através de uma simples companhia que ele achou que era certa, né? Começou a flertar ali com más companhias. Então, é isso que nós estamos trazendo aqui para os irmãos. Nós tomarmos cuidado com o tipo de companhia com que nós andamos, porque é isso que o profeta diz aqui, é muito a realidade que nós vivemos aqui, né? Às vezes nós estamos na igreja, nós estamos firmes, nós estamos seguindo os mandamentos de Deus, estamos obedecendo a palavra de Deus, mas aí nós começamos a flertar, nós começamos a andar com más companhias e aí onde nós somos arrastados para fora do companheirismo, né? Passo a palavra para o Monjão para falar mais sobre o assunto. Eu gostaria de ler aqui um parágrafo da mensagem Testemunhas, aqui no verso 60, do parágrafo 60. Lombrana diz assim: eu sou apenas o suficiente antiquado para crer nessa noite, isto que quando a igreja ou qualquer indivíduo começa a brincar e flertar com o mundo, você terá a mesma experiência se afastando de Deus, se afastando da verdade. E eu creio nisto, e eu sei que é verdade. Como o Rafael disse aqui, nós vemos aqui na vida de Sansão, né? Um jovem cheio do Espírito Santo, era muito usado, né, para defender o povo de Israel, né, quando os filisteus, naquela época tinha muitos ataques filisteus e eles acabavam matando os irmãos. E aí Deus ele levanta Sansão, um homem com muita força, né? Ele era tomado pelo Espírito Santo e ele
conseguia e tinha uma força sobrenatural naquele momento. Você vê que era um homem muito usado, mas ele começou se afastando disso, se influenciando com Dalila, uma mulher que não era judeia, como a Mombrana diz, israelita, uma mulher que tinha outros deuses, outras crenças. Ela não era uma mulher que não estava em companheirismo com Deus, ele começou a se influenciar com ela. E a gente vê, nós podemos até conectar aqui as tranças como o Espírito Santo, nós com as nossas tranças longas. É, Nós estamos com as nossas tranças longas, com o Espírito Santo cheios, mas comecemos a nos afastar e nos influenciar com certas companhias do mundo, que essas companhias vão cortar nossas tranças e nós vamos perder nossa força, porque sabemos que a nossa força provém de Deus. E a única força que nós temos é o Espírito Santo. Por causa que é perfeita força por perfeita debilidade. Essa força não provém de nós. Nós não somos nada. E é o Espírito Santo quem nos dá força. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não somos nada. O Espírito Santo que nos faz alguém. Isso é um paradoxo muito grande, porque nós não somos nada e necessitamos do Espírito Santo dentro de nós para fazermos nos alguém, mas nós sabemos que esse alguém também não somos nós. É Cristo vivendo em nós. Então, se nós estivermos fora da palavra, isso se afasta de nós e nós se enfraquecemos. Nós vemos na história de Sansão que quando ele perdeu suas tranças, ele ficou fraco, ele já não tinha mais sua força. E vê, tudo isso aconteceu por más influências. No programa passado nós entramos nas influências de amizades, mas nesse programa nós também iremos entrar num ponto que nós jovens acontecemos muito, porque Sansão ele se influenciou por uma mulher que era do mundo. Quantas vezes nós jovens na escola não acabamos conversando com menininhos ou meninas que nós vimos, achamos que era bonita, porque dali era uma mulher formosa, uma mulher bonita. Nós vemos, bonito, bonito, mas aquilo lá é um gafanhoto tentando te puxar. Quando nós começamos a nos envolver com meninos, conversas avançadas com meninas do mundo, o Espírito Santo vai estar fora de nós. Por causa que, observe, Satanás ele não vai mandar pessoas, como é que eu posso dizer, de pouca aparência, pessoas, como é que eu posso, que nós vemos assim, pessoas que são feias, pessoas que nós não vamos ter algum interesse. Satanás ele vai mandar pessoas extremamente bonitas. Mais uma vez, nós jovens aqui em Campo Grande tivemos uma série de cultos e foi dito assim que aquilo lá é um gafanhoto por dentro querendo te tragar. Quando você começa a se envolver com influências ali, é um gafanhoto dentro daquela pessoa ali querendo te tragar. Pode ser a pessoa mais bonita, pode ser a pessoa mais legal, pode ser a pessoa que você goste tanto de conversar, mas aquilo ali é um gafanhoto querendo tirar o Espírito Santo que está dentro de você. Volta a palavra aqui para o Rafael. que nós tínhamos citado no programa passado, né, sobre às vezes nós achamos que nossos amigos da escola são melhores que os da igreja, né? Exatamente. Por isso que nós falamos no programa passado que é muito importante nós pedirmos a Deus o discernimento de espírito para nós vermos que espírito que está por detrás daquilo, né? E um ponto que eu acho muito interessante que nessa semana eu estava meditando sobre o assunto, né? E eu comecei veio à minha mente alguns pontos que eu passei ali na escola, né? Porque como eu citei no programa passado, antigamente eu era muito fácil de ser influenciado por essas companhias da escola, né? E um ponto que até me alegrou, que eu achei muito interessante, que todas as vezes que quando eu tentava me afastar, eu estava com uma companhia, o Espírito Santo sempre vinha a mim e falava ao meu coração que aquilo não era certo, né? Eu até me lembro uma vez, na saída da escola, eu estava com alguns amigos ali, né? E eu saía da escola e eu ia para a casa da minha avó, que era cerca de umas 5 quadras da escola. Naquela época estava começando com aquele narguile lá, né, negócio de fumar. Aí eu me lembro que tinha um narguile que era uma canetinha, que você só apertava o botão e chupava lá, sei lá como é que fala, e saía lá. E eu estava, na saída da escola, eu estava indo com os meus amigos para casa, né? Meus amigos, entre aspas, para casa. E eles começaram a falar, por que você não bebe junto com a gente? Por que você não fuma? E eu fui me deixando ser influenciado por aquilo, né? E nesse dia, no caminho de volta para casa, eles pegaram e falaram assim, queria saber por que eu não fazia essas coisas
eu tinha vergonha de falar, né? Eu acho que eu tinha por volta de, se eu não me engano, 13 ou 12 anos. E eu não quis falar por que que eu não era assim, né? Eles falaram, por que que você não dá um fumo aqui? E eu peguei e aceitei com medo deles querer me zombar, né? E eu peguei e eles me deram um narguilé que era tipo uma caneta que você apertava, eu peguei e inalei aquilo, né? E logo o Espírito Santo eu veio a mim e falou, né, que aquilo não era certo. E eu fiquei com aquilo por resto do dia, né? Antes mesmo de eu pegar aquilo na mão para inalar aquilo, o Espírito Santo já estava me advertindo, falando que aquilo não era certo, mas eu me deixei ser influenciado por más companhias, né? No caminho de volta para casa eu fui pensando naquilo, né? E aquele desespero em meu coração, por que que eu tinha feito aquilo. E eu cheguei em casa, né, na casa da minha avó, e logo eu fui fazer uma oração para Deus, porque eu fiquei muito arrependido por aquilo que eu tinha feito, porque eu me deixei ser influenciado por más companhias. E naquela tarde eu fiquei a tarde toda pensando naquilo, naquele ato que eu tinha feito, né? E eu peguei e se ajoelhei lá e orei para Deus. E eu falei para Deus que nunca mais iria colocar um negócio daquele em minha boca, né? E é isso que eu acho importante, né? Que sempre o Espírito Santo ele está nos advertindo, né? Por isso que é importante nós estarmos sensíveis à voz do anjo, para nós não sermos influenciados por estas coisas, né? Porque Satanás ele está aí tentando nos influenciar de todas as maneiras, mas é como eu citei no programa passado, a única maneira de nós barrarmos as más influências é buscando o Espírito Santo. Nós temos que buscar o Espírito Santo para não deixarmos ser influenciados por estas coisas, né? Então esse é um ponto que eu estava analisando e eu achei muito interessante, né? Porque Deus ele sempre está ali do nosso lado tentando nos ajudar, né? Por isso é importante nós estarmos sensíveis à voz do anjo para nós captarmos o que ele tem a nos dizer, né? Exatamente. Isso como o Rafael falou, é muito forte, porque muitas vezes nós podemos cair para essas coisas. Quando nós somos jovens, às vezes nós temos vergonha de nos impor e nos mostrarmos como cristãos. Parece que nós temos vergonha, eu não sei, mas quando essas influências chegarem até vocês, nós temos que barrar isso e dizer: não, eu sou cristão. Porque nós devemos mostrar a nossa identidade. É como quando um policial aborda outro policial. O que ele pede primeiro quando o policial aborda as pessoas? Ele pede a sua identidade. Ele vê a sua identidade e ele mostra. Então, quando o policial aborda outro policial, ele pede a identidade, e aquele homem dá a identidade dele. E às vezes ele pode ter uma patente alta, e todos aqueles homens ali já ficam com receio, começam a ter outro tratamento, se imponha, mostre a sua identidade. Mesmo quando você estiver fraco, às vezes nós pensamos que estamos fracos, influenciados. Como eu posso sair dessa influência? Como que eu vou parar de falar com tal pessoa? Mas ore. Sansão, no seu último momento, o que ele disse? Uma vez mais, Senhor. Ele pediu uma vez mais, Senhor. E peço uma vez mais, Senhor. Às vezes nós podemos estar influenciados, conversando com pessoas. Essa pessoa pode parecer até a minha melhor amiga, o meu melhor amigo, mas ele está querendo te levar para o inferno. Nós não estamos condenando as pessoas, nós estamos condenando o espírito que está dentro daquela pessoa que está querendo levar para o inferno. Porque às vezes são pessoas boas, são pessoas de um bom caráter, mas há um espírito, há um gafanhoto ali dentro querendo te tragar. Ore, jovem, ore. A nossa única saída era orar. Eu passei por situações, eu tenho experiências, e eu não sabia como sair daquilo. Eu ficava, meu Deus, como eu vou parar de falar com tal pessoa? Como eu vou sair dessa influência? Eu não consigo. Mas apenas pare um momento e ore. Peça, Senhor, tire toda a influência, que eu não possa sentir nenhuma tristeza, que outra pessoa não possa sentir nenhuma tristeza, mas Senhor, me afasta disso, pois eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Olha o que o Brana diz. Algumas vezes, eu estou aqui sem um parágrafo, mas eu creio que os irmãos vão colocar aqui no vídeo. O Brana diz assim: algumas vezes Deus deixa os próprios suportes serem derrubados debaixo de nós. Algumas vezes Ele deixa enfermidade nos atingir. Ele deixa decepções, tristeza nos atingir. Algumas vezes Ele faz isso para levá-los onde você seja influenciado pelo Evangelho. Às vezes Deus ele pode nos dar decepções, às vezes você pode ficar triste de parar de falar com certa pessoa, parar de fazer certa coisa, mas aquilo lá é Deus te levando de volta para o Evangelho. Nós
como é que eu posso dizer? É um caminho árduo. Deus nunca prometeu um caminho fácil, é um caminho estreito. E se for preciso decepções, tristezas, nós vamos passar isso, mas é para quê? É para uma dor de um crescimento. Deus ele faz separações, às vezes essas separações doem, às vezes nós ficamos tristes, mas é uma dor de crescimento. É Deus nos moldando, é Deus trazendo de volta a nós o que nós éramos originalmente, cheios do Espírito Santo, uma nova criatura. E jovem, não se preocupe de como vai ser, apenas ore. Apenas pare e ajoelhe como o irmão Rafael fez aqui. Ele orou. Apenas ore, não se preocupe, eu não consigo parar de falar. Essa carne aqui, ela não vai conseguir fazer nada. Mas ore, se renda ao Espírito Santo e diz: Senhor, seja feito a tua vontade. Seja feita a tua vontade, Senhor. Separa-me de todas essas influências do mundo, porque Satanás ele quer te levar para onde? Para o inferno. Ele quer que nós sejamos envergonhados. Ele não quer que nós sejamos exaltados com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Ele não quer ver isso, ele quer ver nós humilhados, no chão. E jovem, apenas pare e ore e clame ao Senhor. Volta a palavra aqui para o irmão Rafael. Amém. Muito maravilhoso vermos como o Espírito Santo e Deus ele age em nossas vidas, né? Porque, como eu estava falando aqui, que né, eu me deixei ser levado por aquelas influências da escola, e eu sempre observei o seguinte: Deus agindo em minha vida, porque eu já tive muitas experiências e eu já tive muitos chamados também de amigos da escola me chamando para festa, para beber, né? E eu estava até meditando essa semana, eu sempre estava observando o agir de Deus em minha vida, porque sempre eles me chamavam para ir às festas, essas coisas, e eu sabia de que linhagem eu vim. Eu sabia que aquilo não era certo para mim, mas eu estava observando, né? Deus nunca deixou eu ir em uma festa com eles, porque sempre quando eles me chamavam, às vezes eu falava, ah, vamos, mas logo o Espírito Santo ele vinha até mim no meu coração e dizia para mim não ir, que aquilo era cilada do diabo, né? Então, às vezes eu até emociono, né? Ver como que Deus ele age em nossas vidas, né? Como ele sempre tem nos guardado, né? E muito importante o ponto como nós estava falando é sobre quando você estiver passando por essas lutas, busca o Espírito Santo, jejua e ore, porque esta é a única maneira de nós vencermos este mundo, essa é a única maneira de nós vencermos essas más companhias, né? Eu me lembro de cerca de acho que faz uns 6 meses atrás, eu passei por duras provas ali no serviço, né? Algo que nunca tinha ocorrido. Às vezes até meio engraçado de falar, mas de meninas ali querendo ter algo comigo ali, né? No serviço. Eu lembro que eu trabalhava ali por volta de 2 anos, né? E isso nunca tinha acontecido. E logo quando eu estava quase saindo do serviço, né? Estava acabando meu tempo de contrato. E Satanás ele queria que eu saísse dali com um mau testemunho. Então ele colocou. Primeiro veio uma menina querendo falar comigo e eu estava. Falei para ela, né, que eu era cristão e que eu não fazia aqueles tipos de coisa, né? E ela. Aí os guri ali, né, os meninos começaram a zombar falando que eu não era homem, que eu não gostava de mulher. Eu simplesmente fiquei quieto, né? E logo quando aquela menina começou a querer parar de conversar comigo, né? Então veio outras. Aquilo não parou, veio outras provas, outras meninas ali querendo conversar comigo, querendo me afastar para o caminho errado, né? Mas sempre Deus estava ali comigo, me livrando de tudo isso. Como que eu venci tudo isso? Como que eu venci isso? Porque, para ser bem sincero, como o irmão João disse, Satanás não vai enviar pessoas que não vão te atrair ali. Eram meninas bonitas, mas e por isso que é importante nós estarmos selados com o Espírito Santo para não sermos influenciados por essas más companhias, né? Satanás queria que eu saísse dali com um mau testemunho, mas pela graça de Deus, eu saí daquele serviço ali com a bandeira levantada, saí dali com um bom testemunho de que há jovens que ainda estão sedentos em busca do Espírito Santo, né? E a forma que eu venci aquilo foi buscando a Deus em oração, jejuando e orando, né? Eu queria, como o João até se lembra, que eu estava passando por dificuldades ali, não só pelas meninas que tinham ali, mas também por amigos que eu estava me deixando ser influenciado, né?
Às vezes ali no momento de almoço ali de serviço, às vezes eu passava, ia lá para outros setores, né, ficava conversando com esses meninos, às vezes eu conversava até muitas conversas que não tinha nada a ver, né, conversas que a palavra não aprovava. E eu estava prendido naquele mundo, né? Às vezes na hora de serviço, em vez de eu estar lendo uma mensagem, eu estava lá com eles conversando coisas que não eram adequadas com a palavra, né? E eu estava passando por duras provas e para mim, aos meus olhos, né, não havia mais saída. Então eu comecei a jejuar, comecei a orar, buscar a Deus em oração. Eu até mandei uma mensagem lá no grupo, né, pedindo, no grupo dos pregadores que temos aqui em Campo Grande, mandei mensagem lá para eles, pedindo para eles me ajudarem em oração, pedindo para eles me ajudarem a sair daquela cilada que eu tinha entrado, né, daquela prova que eu estava passando. E graças a Deus eu saí daquele serviço ali vitorioso, saí dali dando bom testemunho da palavra do Senhor, né? Bom, João? Eu queria contar uma experiência também. É bom nós jovens contarmos experiência por causa que isso nos ajuda muito. E eu também tive uma situação parecida com o irmão Rafael. Uma situação onde eu não sabia o que fazer. Uma situação que quando nós entramos nisso nós ficamos cegos. Nós não sabemos o que fazer, Satanás ele te influencia e parece que você está indo por um caminho bom, mas na verdade você não está fazendo isso. E nós jovens somos muito atacados nessas coisas, pessoas do mundo querendo falar conosco com outras intenções. E eu não sabia como sair disso, eu comecei a conversar, e aí você acha, não, talvez eu vou evangelizar fulano, talvez eu vou trazer fulano para a igreja, mas lembre-se, se você não estiver preparado para isso, quem vai te puxar vai ser essa pessoa. Você vai ser puxado. Jovem, esteja preparado. Não se engane às vezes com essas coisas. Não, vou entrar e eu vou trazer. Não. Tudo isso deve ser feito com uma direção do Espírito Santo. Não tente ali sem preparo, não tente ali por você mesmo, porque você vai acabar sendo puxado. E eu não sabia como sair disso. E eu lembro até hoje, eu estava em uma noite e eu não sabia o que fazer mais. Falei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Eu parei em oração e eu orei. E não se preocupe em falar muitas coisas. Faça uma oração simples que Deus ele vai te guiar. E eu pedi assim, Senhor Deus, que o Senhor me afaste disso, Pai. Que isso não possa me entristecer e nem entristecer as outras pessoas, porque nós, igual nós falamos, nós não estamos condenando as pessoas, estamos condenando os espíritos que estão ali dentro. E observe, eu fiz aquela oração. E eu sou muito grato a Deus por isso, porque foi de uma forma sobrenatural. No outro dia, eu não estava, como posso dizer, me lembrando mais daquilo. Deus ele me afastou de uma forma que eu não percebi, e eu comecei a buscar mais a palavra, e o Espírito Santo me libertou disso. Então, eu deixo essa palavra para todos os jovens. Busquem o Espírito Santo em oração, em jejum, que Deus vai te separar, e Ele fará como Sansão, uma vez mais, Senhor, e você derrubará todas essas muralhas embaixo dos filisteus. Deus abençoe a todos. Amém. Volta para falar com o Rafael. Amém. Muito importante. Então, que Deus possa continuar abençoando os irmãos. Nós vamos encerrar este programa por aqui. Os irmãos continuem nos acompanhando aí. Se você gostou deste programa, deixe seu joinha, comente aqui embaixo o que vocês acharam do programa. Também aqui está nosso WhatsApp, você pode estar mandando lá dúvidas, sugestões também. E se você também não gostou do programa, pode dar seu dislike aí. E nós estamos aqui com o objetivo de ajudar a noiva do Senhor Jesus Cristo, né? E fique com a frase que eu citei neste programa, também citei no programa passado. A única maneira de nós barrarmos as más influências é buscando o Espírito Santo. Então, os irmãos, fiquem aí conectados conosco, que nós estaremos dando continuidade neste tema, né? No programa que vem, nós vamos estar falando as influências que os jogos, os filmes trazem em nossas vidas e o mal que aquilo faz em nossas vidas. Então, que Deus possa continuar abençoando a cada um dos irmãos. Shalom. Shalom.